muita alegria. E meus irmãos, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 24. Levítico, no capítulo de número 24, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Levítico, capítulo de número 24, verso 1 ao verso de número 4. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te traga azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, e sob o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Meus irmãos, com base nesse texto, eu queria falar sobre o seguinte tema: a lâmpada arderá continuamente. Repita por mim: a lâmpada arderá continuamente. Amém. Meus irmãos, estamos diante do livro de Levítico. Esse livro ele foi escrito por Moisés. Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés também escreveu o Salmo de número 90. E podemos ver que cada livro tem um objetivo, um propósito, pelo qual o escritor ele escreveu. E o tema central de Levítico é santidade. Porque se você parar para ler todo esse livro, você vai ver que quando Deus ele tira o povo da terra do Egito e coloca o povo no deserto, rumo à terra de Canaã, Deus ele estabelece leis, porque o povo era um povo, agora estava sendo um povo separado para Deus. E Deus ele começa a proibir muitas coisas no livro de Levítico, porque Deus ele queria que o povo servisse a ele exclusivamente. É por isso que Deus ele proíbe no livro de Levítico o povo comer carne de animal imundo, impuro. Deus ele proíbe o incesto, namoro entre família. E Deus ele sai proibindo tudo isso, porque o povo ele agora era um povo, uma propriedade peculiar de Deus, propriedade santa, e Deus queria tirar do povo todas as mazelas que eles trouxe da terra do Egito, porque o povo ele passa cerca de 430 anos na terra do Egito, uma terra totalmente politeísta, idólatra. E podemos ver que no período em que o povo está no deserto, nesse período Deus ele purifica o povo, Deus ele santifica o povo, Deus ele estabelece leis para que o povo ele possa ser um povo santo, para que ele pudesse herdar a terra prometida. E podemos ver, meu irmão, no capítulo de número 24, que Deus ele estabelece uma lei. A lei aqui era para que os filhos de Israel mantessem a lâmpada acesa. E que lâmpada era essa? Essa lâmpada era de um utensílio do tabernáculo chamado de candelabro, o candeeiro, o castiçal. Podemos ver que quando Deus ele dá a planta a Moisés do tabernáculo, no Monte Sinai, Êxodo capítulo 25, versículo de número 9, a Bíblia diz que Deus ele dá a planta do tabernáculo a Moisés, porque houve-se ali, Deus vê que houve-se a necessidade de construir um lugar para Deus se manifestar.
E podemos ver que o tabernáculo ele é uma tenda móvel. E quando o tabernáculo ele é erguido, em Êxodo capítulo 40, versículo de número 34 em diante, a glória de Deus ela enche o tabernáculo. E podemos ver que Deus ele passa a planta para Moisés do tabernáculo, mas só quem constrói os utensílios não é Moisés, é dois homens. Em Êxodo capítulo de número 31, versículo 11 em diante, a gente vai ver que Deus chama Bezaleel e Aholiabe. Esses homens, Deus enche ele do espírito da sabedoria para que eles fizessem o utensílio com toda a perfeição. Aqui a gente já vê que Deus ele é um Deus extremamente exigente. Deus, ele não aceita nada que esteja fora do padrão que ele estabeleceu. Tem que estar dentro da liturgia, tem que estar dentro daquilo que ele estabeleceu. E Moisés, ele não poderia alterar a planta, ele não poderia acrescentar nada e nem diminuir nada. Tinha que fazer conforme o modelo que Deus mostrou a ele lá no Monte Sinai. E Deus chama Aholiabe e Bezaleel e enche esses dois homens. E a gente vai ver que esses homens, eles constroem todos os utensílios do tabernáculo. Se você parar para meditar, o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos: pátio, lugar santo e o santo dos santos. E podemos ver que no pátio ficava o altar de bronze, na porta ficava a pia de bronze. Se você pegar a Bíblia de estudo de Thomas Nelson, a NAA, ou a Pentecostal, vai mostrar a planta do tabernáculo e os desenhos dos utensílios. E podemos ver, meus irmãos, que na porta ficava a pia de bronze, porque o sacerdote lavava os pés e as mãos antes de entrar no tabernáculo. Isso trazia purificação e deixava ele apto para ministrar lá dentro. Mas já no lugar santo, do lado esquerdo, ficava o candelabro de ouro. De frente do candelabro ficava as mesas dos pães da proposição. Depois desses dois utensílios ficava o altar do incenso. E depois do altar do incenso ficava o véu. E por trás do véu ficava a arca da aliança, que em uma vez no ano o sumo sacerdote ele entrava ali. E podemos ver, meus irmãos, que todos os utensílios ele tinha um objetivo, um propósito. E o propósito do utensílio do candelabro de ouro era trazer a iluminação para a parte interior do tabernáculo. Por isso que tinha 7 lâmpadas. E essas lâmpadas elas tinham que permanecer acesa. Quando a gente observa o material em que foi construído o candelabro, ele foi diferente da mesa dos pães da proposição e do altar de incenso, porque Deus ordena que fizesse com madeira de acácia e forrasse com ouro puro, mas o candelabro ele foi feito unicamente de ouro puro e batido. Isso aqui é um símbolo da glória de Deus, da presença de Deus. E podemos ver, meus irmãos, que a medida dele, segundo a tradição judaica, era de 1 metro de altura por 1 metro de largura. O peso dele era de 1 talento, que é equivalente a 50 quilos, uma medida de peso de 50 quilos. E podemos ver que a finalidade desse utensílio era trazer a iluminação, era trazer a clareza para dentro do tabernáculo. Em primeiro lugar, essa lâmpada ela pode representar Jesus Cristo de Nazaré. Se você vê lá em João capítulo 8, versículo de número 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me guia não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa lâmpada também, essa luz também pode representar a gente que somos cristãos. Se você vê em Mateus no capítulo de número 5, versículo de número 17,
A Bíblia diz que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo, vocês vão ser. Ali está no presente, vós sois a luz do mundo. E com base nesse texto, eu queria falar de 4 coisas necessárias para a gente manter a lâmpada de Deus acesa em nossa vida. Primeiro, manutenção. Podemos ver que Deus ordena a Arão a colocar em ordem as lâmpadas. E Deus ordenou a construir também a tesoura de ouro e um desentupidor. Porque eles tinham que fazer a manutenção do caniço. Eles tinham que limpar o caniço para depois ele colocar o azeite, colocar o pavio e acender. Mas era necessário fazer a manutenção. E manutenção fala de santidade, tem que ser santo. Aleluia. O óleo ele só vai descer na sua vida, na minha vida, quando a gente se santificar. E o que é ser santo? Você pode ver lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15, que Pedro ele repete o que está em Levítico capítulo 11, versículo 45. Como está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A palavra santo em grego é hagios, que significa diferente. Sabe por que a lâmpada de muitos tem apagado? Porque não é mais diferente. Sabe por que a lâmpada de muitos tem apagado? Pessoas que tinham o brilho do Espírito Santo e agora não tem mais. É porque deixaram de fazer a diferença. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui na abertura desse congresso para te dizer que para manter o brilho do meu Espírito sobre a tua vida, é necessário santidade. É necessário ser diferente. Não haverá brilho do Espírito Santo. Não haverá manifestação da glória se não houver diferença. E ser santo, irmão, não é fácil. Eu sou jovem e eu posso falar isso com toda propriedade. Não é fácil. Ser santo é ser separado, é ser diferente. Você pode ver o exemplo de Daniel, um jovem que tinha a lâmpada acesa dentro da Babilônia. E ele tinha, podemos assim dizer, motivos para não servir mais a Deus. Porque ele estava distante do pai, estava distante da mãe, estava distante da terra natal. Aí lá dentro da Babilônia, a Bíblia diz que o rei agora, de forma estratégica para chamar a atenção dos jovens, oferece um grande banquete, porque ali era uma estratégia satânica, para atrair a atenção dos jovens. Aí todos os jovens sentam no banquete, mas Daniel, a Bíblia diz que ele assentou em seu coração não se contaminar. Aleluia. Quem tem a lâmpada acesa, ele não está nem aí para o manjar do rei. Quem tem a lâmpada acesa, ele renuncia ao manjar do rei, ele renuncia à proposta do mundo, porque ele sabe que a comunhão com Deus é melhor, a comunhão com Deus é maior, a comunhão com Deus, aleluia, é melhor. E podemos ver que Daniel, ele chega, segundo John MacArthur, lá na Babilônia com aproximadamente 12 a 14 anos. Longe de pai, longe de mãe,
longe do sacerdote, do pastor, que era o pastor da época, longe dos reis. Ele cresce na Babilônia, ele envelhece na Babilônia e ele morre dentro da Babilônia. Mas o interessante que eu acho é que ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. Aleluia! Você pode estar dentro da Babilônia, mas a Babilônia ela não vai entrar em você. E a primeira coisa é a manutenção. Tem que ser santo. Em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, principalmente na faculdade. É que você está lá, Deus colocou você lá como luz, para você pregar o evangelho. E naquele meio é um ambiente muito de trevas de dia. Você está no meio de ateu, está no meio de materialista, está no meio de pessoas que relativizam valores, está no meio de pessoas que aprovam lá o aborto, está no meio de pessoas que aprovam o uso de drogas, o sexo antes do casamento. E é nesse meio que eu e você tem que manter a lâmpada acesa. Quando chamar para pecar, você diga não. Quando chamar para fazer o que é errado, você diga não. Quando chamar para desviar, você diga não, porque você é diferente. E Deus chamou você para fazer a diferença. Primeiro, santidade. Segunda coisa para manter a lâmpada acesa é o azeite. Veja o que é que o verso de número 1 e 2 da leitura onde a gente leu, o que é que diz? E falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que te traga azeite de oliveira puro e batido para a luminária. Não era qualquer tipo de óleo que mantinha essa lâmpada aqui acesa. O povo ele tinha que pegar a azeitona e produzir o azeite puro e batido. E podemos ver que passava-se por um esforço muito grande, irmão, para produzir o azeite. Eles pegavam a azeitona, levavam para uma espécie de moinho que tinha uma pedra, e do lado da pedra tinha uma madeira. Eles empurravam a madeira e a pedra ela ia rolando e ia esmagando a azeitona. Esmagava. Aí o que é que eles faziam? Ficava uma espécie de pasta. Aí eles pegavam aquela pasta, colocavam dentro do cesto, e sobre o cesto ele colocava 4 pesos. E na medida que eles colocavam o peso, saía um óleo. Primeiro óleo, primeiro peso. Segundo peso, segundo óleo. Terceiro peso, terceiro óleo. Quarto peso, quarto óleo. E cada óleo desse tinha uma finalidade. O primeiro peso colocava-se o primeiro peso sobre aquele cesto e saía o primeiro óleo. E o primeiro óleo servia para a alimentação. Colocava-se o segundo peso, saía o segundo óleo. E esse óleo servia para consagrar os utensílios, rei, sacerdote e profeta. Colocava-se o terceiro peso e saía o terceiro óleo. E esse óleo servia para acender as lâmpadas. Colocava-se o quarto peso e saía o quarto óleo. E esse quarto óleo servia para sarar as feridas. E o óleo aqui é um símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nessa manhã ele está alimentando a tua alma. Aleluia. Você não veio aqui em vão, não. Você não saiu de casa cedo em vão, não. O Espírito
Espírito Santo, Ele está alimentando nessa manhã a tua alma. Tu irás sair daqui abastecido e abastecida pela palavra de Deus. Aleluia! Deus está alimentando a tua alma. O Espírito Santo, Ele está alimentando a tua alma. O Espírito Santo, Ele está preenchendo as lacunas que há na tua alma nesta manhã. O Espírito Santo, Ele consagra, Ele separa. Podemos ver lá em Atos, no capítulo de número 15, capítulo número 13, melhor dizendo, que estava quem? Estava Paulo, Barnabé, os doutores, orando e jejuando. Aleluia! Aí no meio daquela consagração, o Espírito Santo se revela e brada: separai-me a Paulo, aleluia, para a obra que eu tenho para ele. Nessa manhã, Deus, Ele está separando você para uma grande obra. Te prepara, jovem. Deus, nessa manhã, Ele está enchendo o teu tanque, está te separando você. Eu vou te levar para lá e para cá, para lá e para cá. Alguém diz que não tem jeito, não tem condições, não tem grau de intelectualidade. Mas nessa manhã Deus está dizendo: tem jeito, tem condições. Eu irei capacitar você. Aleluia. Aleluia. O terceiro servia para acender as lâmpadas. E o Espírito Santo, ele acende lâmpadas aqui nessa manhã. Teve gente aqui que chegou com o pavio quase apagado. Teve gente aqui nessa manhã que chegou com a lâmpada se apagando. Teve gente que chegou aqui nessa manhã querendo parar, querendo desistir, mas nessa manhã o Espírito Santo, Ele está acendendo a tua lâmpada de novo. Deus, Ele está nessa manhã acendendo a tua lâmpada de novo. A lâmpada, ela não irá se apagar, aleluia. O desejo do inimigo é ver a lâmpada apagada de Deus na tua vida. Mas nessa manhã Ele está dizendo: eu não irei deixar a lâmpada se apagar. Eu estou acendendo a lâmpada novamente. Ele está acendendo. O fogo que estava se apagando, Ele está acendendo. Se prepare. Elergiminai Elergiminavassuri de como nevessai. Deus, nessa manhã, Ele está acendendo a lâmpada de alguém. Ele está enchendo o tanque. Aleluia. Quem te viu vai ver, aleluia. Deus vai encher, vai colocar um desejo tão grande na tua vida. Aquele desejo que você tinha de se consagrar, que no início você se consagrava, que você leia a palavra, que você tinha um altar na sua casa e você perdeu esse desejo. Ele está dizendo: eu irei colocar novamente o desejo. Aleluia, de ler minha palavra, de se consagrar, de orar. Eu irei acender a lâmpada novamente. Aleluia. E o quarto, óleo, servia para sarar as feridas. E o Espírito Santo, ele sara as nossas feridas. E é nessa manhã que Ele está sarando.
Eu não sei qual é a ferida que você está na sua alma. Aleluia. Eu não sei qual é a ferida que você está na sua alma, porque a gente só vê o exterior. Muitas vezes está com vestido, está com a Bíblia, aleluia, está de terno, está de gravata, está com um sorriso no rosto, mas por trás existem feridas. Mas nessa manhã, o bom samaritano, ele está deitando o azeite nas feridas. Ele está revertendo assim o azeite, ele está derramando o azeite na ferida, olha. Ele está passando bálsamo na tua ferida. Ele está sarando as tuas enfermidades nesta manhã. Sente Deus aí sarando. Sente o Espírito Santo de Deus sarando as tuas feridas. Terceira coisa, para manter a lâmpada acesa. A primeira é a manutenção. Segundo, o azeite. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Aí é onde entra o tema de vocês, irmão. O sacerdote, depois que ele limpava os 7 caniços, ele enchia até em cima, porque era oco o candelabro, os 7 caniços do candelabro era oco. Aí o que é que ele fazia? Ele enchia até em cima de azeite. Não era um pouquinho, não era na metade, era até em cima. Aí depois que tivesse pela boca, ele colocava o pavio e acendia o fogo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele. Com todo respeito, ser cheio não é pular, não é rodar, não é correr. Ser cheio é ser guiado pelo Espírito Santo. Aí é onde entra a temática de vocês, guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser cheio pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, aleluia, ele não anda com seus desejos, com a sua própria vontade. Quem determina o caminho é o Espírito Santo. Quando ele começa a guiar, irmão, acontece aquilo que aconteceu com Paulo, Gálatas 5:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem manda é Ele, quem orienta é Ele. Quem guia você na rota é Ele. Aleluia. E por muitas vezes o Espírito Santo, Ele guia a nossa vida por lugares que a gente não queria. Lembra de Jesus quando ele foi batizado? No capítulo 3 de Mateus, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito para onde? O deserto. Aleluia. Para ser tentado pelo diabo. Veja só, irmão, deserto é. Ele guia a gente pelos caminhos desertos. Aleluia. Ele guia a gente, aleluia, por caminhos que a gente não queria ir. Mas qual é o objetivo? Qual é a finalidade dele guiar a gente por caminhos desertos? É para nos dar novas experiências. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo, Deus, o porquê desse caminho deserto que o Senhor está me guiando. Eu não estou entendendo, Deus, os inimigos se levantando. Eu não estou entendendo a prova, o vento contrário na minha família. Mas Deus, nessa manhã, Ele está
dizendo: eu estou guiando você por esse caminho, porque eu quero dar a você uma nova experiência. Haverá experiência sobrenatural. Se prepare. Aleluia. Você vai desfrutar do sobrenatural de Deus. No deserto. O ambiente não é muito confortável. O ambiente não é muito favorável. Mas é no deserto onde a gente vê a sarça queimando e não se consumindo. É no deserto de onde sai água da rocha. É no deserto que a gente desfruta da provisão de Deus. E ser cheio é ser guiado. Lembra de Paulo? Atos 16. Ele queria ir para um canto. Aí o texto diz que o Espírito Santo o impediu. Aí ele teve a visão de um homem, atravessa a Macedônia e salva. Muitas vezes a gente quer ir por caminhos, quer trilhar os nossos caminhos, os nossos objetivos, mas a rota de Deus é totalmente diferente da gente. E por muitas vezes a gente paga preço, irmão, porque a gente não quer ser guiado pelo Espírito Santo. É só se deixar ser guiado. A receita é essa: eu vou resolver o problema, mas deixa eu guiar a tua vida. Aleluia. Eu vou entrar com salvação, com libertação na tua casa, na tua parentela, lá na tua comunidade, lá na tua vizinhança, mas deixa eu assumir o controle da tua vida hoje. Deus, Ele está bradando e está dizendo: até quando vai resistir à minha vontade? Elergue. Até quando você vai resistir à minha vontade, o meu querer, a minha direção? Hoje é amanhã de você pegar o controle, tirar da sua mão e devolver a Deus. Deus está aqui, ó. Toma o controle da minha vida. Toma a dianteira da minha vida. Segue, guia os meus passos, aleluia. Me orienta com quem eu devo andar, me orienta com quem eu devo conversar, me seleciona minhas amizades. Se for para eu perder todas as amizades, que eu não perca a tua presença. Davi disse: pode tirar tudo de mim, tira o reino, elei. Tira a coroa, aleluia. Tira os servos que estão à minha disposição, mas não me lance fora da tua presença. E não retire de mim o teu espírito, porque sem teu espírito não dá para viver, aleluia. Não dá para viver, irmão, sem o espírito, aleluia. Sem o Espírito, sem a presença dEle, você pode ter carro, você pode ter ouro, você pode ter prata, mas se não tiver a presença, não tem vida espiritual, não tem convicção de salvação. A presença, ela é mais importante. E a Bíblia diz que a gente é o que? Templo e morada do Espírito Santo. Veja que coisa interessante, irmão. Presta atenção nisso aqui. Quando Deus ele quis revelar a glória dele, Ele orientou a construção do tabernáculo, a tenda móvel. Capítulo 40, versículo 34 em diante, o tabernáculo erguido, a glória enche a casa, ponto. Depois do tabernáculo, Salomão ele constrói um templo. 2 Reis, capítulo 6, a oração extensa, né? Aí no capítulo número 7, 2 Reis, 2 Crônicas, melhor dizendo,
capítulo número 7, versículo de 1 a 3, a Bíblia diz: terminando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória de Deus encheu toda a casa. Aí a glória sai do tabernáculo e passa a habitar no templo. Aí depois de 400 anos de silêncio de Deus, a glória, ela é revelada em Jesus. Capítulo 1 de João, versículo de número 14 diz: e ele habitou entre nós. Habitar ali significa se tabernaculou, ou seja, ele foi a tenda. E a gente viu a glória que saiu agora do tabernáculo, do templo, ela agora se manifesta em Jesus. Aí o texto diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então Deus revela agora a sua glória em Jesus. Aí Jesus morreu, aleluia, é levado aos céus. Aí a glória que habitava no tabernáculo passou para o templo, habitou em Jesus, agora ela passa a habitar em nós. Aleluia. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Efésios diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. E por ser pessoa, ele tem vontade própria, ele tem sentimento, e aqui eu friso: o Espírito Santo, ele pode se entristecer. Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? Pecando, insistindo no erro. Aí o Espírito Santo, ele se entristece, e o que é que ele faz? Ele sai da gente. Aleluia. Ele não habita. Aí nessa manhã, aleluia, Deus, ele preparou esse cenário para dizer para você: hoje é o dia de você abrir a porta novamente e dizer: Espírito Santo, venha. A casa, ela é sua. Aleluia. A casa, ela é sua. Aleluia. Abre a porta do teu coração. O Espírito Santo, ele está com saudade de você. O Espírito Santo, ele quer estar dentro de você, mas você tem fechado a porta, você tem colocado ele para fora. Mas nessa manhã ele está dizendo: abra a porta do coração e deixe eu habitar novamente na tua vida. Segundos: primeiro, ser cheio é ser guiado. Segundo, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito Santo. Veja lá em Gálatas capítulo de número 5. Gálatas capítulo de número 5. Versículo de número 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O cristão cheio do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito Santo. E aqui não é os frutos, é o fruto, é um fruto com 9 características. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem amor na vida, ela ama. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é amar. E não é só amar quem me ama, não. É amar aquele que nos aborrece. É amar aquele que quer ver o nosso mal. É amar aquele que nos calunia.
quem nos persegue, quem nos humilha. Eu tenho que amar, porque ser cheio do Espírito Santo é amar. E quem ama, perdoa, libera perdão. Quem ama, não guarda mágoa no coração, não. Ele libera o perdão, irmão, aleluia. Lembra de Estevão? Atos capítulo número 7. Estevão sendo apedrejado, irmão, aleluia. O povo sendo apedrejando Estevão, mas o que é que Estevão diz? Pai, não imputa eles a esse pecado, não imputa a ele esse pecado, ou seja, perdoa eles, Deus. Porque quem ama, independente de estar sendo apedrejado, independente de estar sendo perseguido, ele libera o perdão, aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, ele libera perdão. Lembra de José? Ali ele era cheio até em cima do Espírito Santo, irmão. Os irmãos venderam ele como escravo, foi levado para a casa de Potifar, caluniado, preso, esquecido. Depois foi levantado, foi lembrado por Deus com 30 anos de idade. Depois os irmãos chegam, depois ele já sendo governador. Mas o que é que ele faz? Ele diz, quando o pai dele morre no capítulo número 50, os irmãos ele fica perturbado. Quando Jacó morreu, os irmãos disse, manda servos para ele e dizer, olha, tenha de misericórdia da gente, não faça mal com a gente. Aí José diz, olha, foi por isso que Deus, aleluia, me trouxe para cá. E eu vou cuidar, veja só que interessante, eu vou cuidar de vocês, da mulher de vocês e da família de vocês, em vez de eu me vingar, não, eu vou cuidar de vocês, da família de vocês e da mulher de vocês. E ele diz, por quê? O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Todo o mal que alguém está fazendo sobre a tua vida, aleluia, diz o Senhor nessa manhã, eu vou transformar em bênção, aleluia. Eu irei transformar em bênção e você não vai se vingar, não. Você vai alimentar o inimigo, você vai cuidar do inimigo. Então ser cheio do Espírito Santo é amar. Ele ama. Mas na frente diz, gozo. Isso aqui fala de alegria. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é alegre. Independente da circunstância, da dificuldade que ele esteja passando, ele é alegre. O armário está vazio, mas ele é alegre. A porta está fechada, mas ele é alegre. O vento está contrário, mas ele é alegre. Porque essa alegria, ela não se baseia em bens materiais. Para ter essa alegria, ela é baseada no Espírito Santo de Deus. É Ele que produz em nossa vida a alegria. É Ele que produz em nossa vida a alegria. Muitas vezes a porta está fechada, os inimigos se levantam. E muitas vezes tem alguém que não entende. Aquela irmã está na prova, na luta, e está alegre, está cantando. É porque o Espírito Santo, ele produz a alegria. Ser cheio do Espírito Santo também é ter paz na vida. A palavra paz aqui é shalom, que fala de paz interior.
Uma pessoa que anda perturbada, mesmo ela sendo cristão, ela não é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não é uma pessoa depressiva. Ela não é uma pessoa que tem crises, não. Ela tem paz na vida. Porque o Espírito Santo, ele produz em nossa vida a paz. E a paz aqui é a paz que excede todo entendimento. Está acima de todo entendimento. É essa paz aqui que ele produz, irmão. Lembra de Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo Absalão? Ele escreve o Salmo 4. E começa a dizer: os inimigos se levantou. Eu estou espantado, Deus, porque os inimigos têm se multiplicado na minha vida. Mas no verso 8 ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, faz-me habitar em segurança. Deus, nessa manhã ele vai te dar paz. Deus, nessa manhã ele está colocando paz na tua mente. Aleluia. Aleluia. Você vai voltar a dormir. Glória a Deus. Aleluia. Deus, nessa manhã ele vai tirar toda a inquietação que há no teu ser, e ele vai colocar a paz dele, e a paz dele excede todo entendimento. Você vai voltar a dormir, aleluia. Você vai voltar a ter paz, porque o Espírito Santo de Deus, ele está colocando paz no teu coração. Aleluia. Podemos ver que a pessoa que é cheia, ela é longânima, ela é benigna, ela é mansa. E aqui eu friso, ela é uma pessoa que tem mansidão na vida. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não é uma pessoa alterada. Dizer que é cheia do Espírito Santo e ser uma pessoa alterada é mentira. Porque o Espírito Santo, ele produz em minha vida a mansidão. É uma pessoa mansa. Não é uma pessoa que vive discutindo, arrumando contenda, querendo briga. O jovem que é cheio, ele não vive arrumando briga, ele não vive querendo cutucando aqui e ali, não. Ele é uma pessoa que tem mansidão. E quando as pessoas, ela vem querer tirar a sua paciência, nem consegue. Porque ele está aqui, é o povo falando mal dele, ele, amém, glória a Deus. É o inimigo lá na escola levantando um coleguinha, querendo cutucar você, e você, aleluia, glória a Deus. Aí alguém olha e diz: ei, rapaz, esse menino é muito besta. É besta não, é porque na vida dele tem a mansidão, tem o Espírito Santo de Deus, e ele é uma pessoa mansa. E terceiro e quarto lugar, para concluir essa reflexão, para manter a lâmpada de Deus acesa, em primeiro lugar, a manutenção. Segundo, o Espírito Santo, que é o azeite. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. E em quarto lugar, a comunhão com Deus. Porque se você pegar e ler, você vai ver que esse utensílio, ele era formado de uma única peça. Bezaleel e Eliabe, ele pegava aquele pedaço de ouro lá de 50 quilos, derretia e formava. Se você pegar a planta ou o desenho do candelabro, você vai ver que ele tinha uma haste central. E era essa haste central que tinha um apoio que fazia com que esse utensílio ficasse em pé. Tinha a haste central, a lâmpada central, e do lado direito tinha 3 lâmpadas. Do lado esquerdo tinha 3 lâmpadas. E essas 6 lâmpadas, ela era ligada ao caniço central. As 6, ela era ligada ao caniço central. E o caniço central representa Jesus Cristo de Nazaré. Em certa feita ele diz: sem mim nada podereis fazer.
Muitos perderam o brilho do Espírito Santo porque perderam a comunhão com Ele. Mas nessa manhã, Deus está dizendo, é necessário comunhão. É necessária intimidade para manter a lâmpada de Deus acesa. É necessário comunhão. E eu agradeço a oportunidade.